Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Então, como vocês podem ver, a NVIDIA caiu mais 34% no momento em que estou gravando isso e a 68%. Ambas essas empresas chegaram a cair ainda mais ao longo do dia nesta terça-feira, enquanto o restante do mercado está bem positivo. A Meta até subiu quase 3% e o Google subiu 11%, se aproximando dos 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Sim, Google, quase a segunda empresa mais valiosa do planeta. Nós chegamos longe, né? No início do ano, diziam que o Google estava em declínio e que ninguém mais usava a busca. Eles não têm destaque em inteligência artificial. De repente, o Google chega perto de 4 trilhões de dólares em valor de mercado e todos estão otimistas com a empresa. GENEMUNSTER. Talvez este seja o sinal do topo. Ah, é o melhor Mac 7 para ter em 2026. Como as coisas mudam, né? Enfim, por que a NVIDIA está em queda? Por que a AMD está em queda? Por que talvez outras neoclouds estejam caindo agora? Bem, novamente há um certo medo no mercado. Assim como em todos os outros trimestres, tivemos outras histórias, seja DeepSeek, seja a China, seja problemas de aquecimento da Blackwell, seja a NVIDIA. Toda vez é igual. Perco o primeiro lugar para qualquer um. Mesmo assim, todo trimestre a NVIDIA divulga um relatório de ganhos impressionante. Todo trimestre eles dizem, olha, se tivéssemos mais oferta, estaríamos ganhando mais dinheiro. Há uma demanda enorme. Então, o que está acontecendo agora? Isso faz sentido? As alegações fazem sentido de que alegações... Ok, as TPUs do Google são tão boas, é por isso que estamos vendo o Google em negociações para oferecer seus chips de inteligência artificial para a Meta, enquanto NVIDIA Inteligência Artificial e a AMD caem. Normalmente, o que vimos antes são acordos para o Google Cloud, seja com a Meta, seja com a OpenAI. São acordos com o Google Cloud. Porque as TPUs do Google eram usadas apenas nos próprios data centers deles, certo? Para as próprias cargas de trabalho. Isso pode mudar, segundo o relatório da The Information. E claro, quando aparecem esse tipo de manchete, todo mundo se diverte com isso e o mercado reage. Isso faz sentido? Significa o fim da dominância da NVIDIA? Na minha opinião, não, mas... Eu realmente acho, e isso é algo que já disse antes, eu realmente acho que sim. A NVIDIA terá menos participação de mercado no futuro do que tem hoje, ou do que teve nos últimos 2 anos. Isso é normal. Vou explicar. Se curtir esse vídeo, aperte os botões. Agradecemos muito. Quer apoiar mais? Dá uma olhada no link que está na descrição, qualquer comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora, ou acesse fulcom/CouchInvestor. Muito obrigado. Então, se olharmos para a NVIDIA, certo, a NVIDIA no acumulado do ano ainda está com alta de 32%, agora está passando por uma queda de cerca de 18%, mais ou menos. Mesmo assim, uma empresa de dólares americanos, 44 trilhões com PL futuro de 263 e valor da firma, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 214. Definitivamente não é uma empresa cara. Apesar das ações terem subido mais de 1000% nos últimos 3 anos e 1300% nos últimos 5 anos. Sabe como isso é possível? Bem, é possível porque ela está gerando. Ela gerou 187 bilhões de dólares em receita nos últimos 12 meses. Felizmente para nós, a NVIDIA divulgou seus números trimestrais recentemente. Assim podemos ver o que eles disseram. Toda a base instalada de GPUs, incluindo Blackwell, Hopper e Ampere, usa sem estar totalmente utilizada. Os provedores de nuvem estão esgotados, mostrando grande restrição de capacidade devido à demanda. A empresa tem visibilidade de dólares 500 bilhões em receita com Blackwell e Rubin desde o início deste ano até o final do ano calendário de 2026. A administração espera que esse número cresça à medida que novos pedidos forem garantidos. Isso mostra um pipeline claro e inovador. Os projetos agregados de fábricas de inteligência artificial e infraestrutura totalizaram 5 milhões de GPUs, confirmando a enorme escala da expansão global de inteligência artificial. Então, acordos recentes destacaram o tamanho e a diversidade dos mercados deles, certo? As pessoas acham, por enquanto, que só as grandes empresas de tecnologia, os hyperscalers, são seus clientes. Mas não, ou esses foram os primeiros a adotar, digamos assim. Mas a próxima onda é, claro, a inteligência artificial soberana. Tivemos o Reino da Arábia Saudita, o Mani, os Emirados Árabes Unidos e outros países na Coreia do Sul. Falando agora da Arábia Saudita.
anunciaram um acordo para 40.000 a 60.000 GPUs em 3 anos, geralmente usadas em projetos nacionais de inteligência artificial e supercomputação. Também tivemos aquela notícia em relação à Anthropic, mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, a demanda inclui CSPs, provedores de nuvem, Fundação de Nações Soberanas, desenvolvedores, empresas e centros de supercomputação, gerando receitas diversificadas e resilientes. Novamente, eu sei que, por enquanto, os grandes hyperscalers representam uma grande parte da receita. Ainda não acabou. Por que a NVIDIA é tão popular? Por que as pessoas estão indo para a NVIDIA? Bem, primeiro, é claro, eles foram os primeiros a lançar, digamos, a solução para toda essa revolução da inteligência artificial. Já se passaram 3 anos e eles continuam liderando, certo? Economia superior e menor custo total de propriedade. A arquitetura oferece desempenho superior por custo total de propriedade e por watt. A vantagem de custo total de propriedade é crucial, pois o consumo de energia é uma restrição chave para fábricas de inteligência artificial em larga escala. A plataforma é versátil em todas as fases da inteligência artificial, não apenas no treinamento, mas também na inferência, todos os modelos e todos os ambientes de implantação, seja na nuvem, localmente ou na borda, evitando que os clientes tenham que escolher entre plataformas incompatíveis. Isso é algo em que as pessoas simplesmente não pensam. Existe um motivo pelo qual a NVIDIA está no topo, existe um motivo para isso. Além do Compute Unified Device Architecture e das bibliotecas, eles também criaram um grande ecossistema na última década. Isso não é algo que você consegue fazer da noite para o dia. Agora, dito isso, aconteceram algumas coisas estranhas com a NVIDIA mais recentemente. Uma delas, eles enviaram um memorando para alguns analistas dizendo que não são a Enron e estão refutando questões contábeis. Certo, e então esse tweet aqui, que foi feito há 1 ou 2 horas... Estamos satisfeitos com o sucesso do Google. Eles avançaram em inteligência artificial e seguimos fornecendo para o Google. A NVIDIA está uma geração à frente da indústria. É a única plataforma que roda todos os modelos de inteligência artificial e faz isso em todos os lugares onde a computação é realizada. A NVIDIA oferece desempenho, versatilidade e fungibilidade superiores aos ASICs, que são projetados para estruturas ou funções específicas de inteligência artificial. De novo, tudo bem, é a NVIDIA, talvez eles tenham que responder, talvez não. Mas essa não é a primeira vez que eu me lembro, porque eu retuitei algo e eu retuitei esse post há alguns meses. Saiu uma reportagem da Reuters dizendo que a OpenAI afirmou que não tem planos de usar os chips internos do Google. A NVIDIA postou essa foto. Temos orgulho de colaborar com a OpenAI e seguir sendo a base do trabalho deles. Claro, também sabemos que a OpenAI está usando o Google Cloud. Não sei muito mais sobre o uso de TPUs. Então, achei isso um pouco estranho, mas tudo bem, tudo bem. Sabe de uma coisa? Na verdade, eu estou feliz. Eu realmente estou feliz que exista outro grande participante nessa história toda de inteligência artificial. Assim, não precisamos depender da NVIDIA em toda a temporada de resultados para ver bons números. Seria ótimo se o mercado não focasse só em uma empresa, pois não precisamos de uma única para salvar o mercado. Isso não faz sentido para mim. Voltando ao principal motivo da reação exagerada do mercado agora. Sim, o mercado reagiu antes devido a Michael Burry e outras pessoas, novamente alertando sobre a velha bolha da inteligência artificial. Talvez um dia eles estejam certos. Burry previu as últimas 52 quedas. Talvez um dia ele acerte sobre a bolha da inteligência artificial, mas essa é a notícia que saiu. Essa notícia fez a AMD e NVIDIA caírem. Agora, é importante notar que em agosto tivemos esse acordo de 6 anos entre o Google e a Meta Cloud, no valor de mais de 10 bilhões de dólares. Já existe uma parceria bastante próxima entre o Google e a Meta, apesar de serem concorrentes em publicidade e redes sociais. Eu diria com YouTube, Instagram, Facebook e tudo isso. Agora também devemos observar que isso foi anunciado há 1 mês. A Anthropic expandiu nosso uso de TPUs e serviços do Google Cloud literalmente há 1 mês. Agora, o que eles disseram aqui? A estratégia de computação única da Anthropic foca em uma abordagem diversificada que utiliza de forma eficiente 3 plataformas baratas, TPUs do Google, Trainium da Amazon e GPUs da NVIDIA. Essa abordagem multiplataforma garante que possamos continuar avançando as capacidades da nuvem, enquanto mantemos parcerias sólidas em todo o setor. Continuamos comprometidos com nossa parceria com a Amazon, nosso principal parceiro de treinamento e provedor de nuvem. Certo, isso foi há 1 mês. Agora, há 1 semana isso foi anunciado.
Microsoft, NVIDIA e Anthropic anunciam parcerias estratégicas. Anthropic vai expandir sua nuvem no Edge. Anthropic vai adotar a arquitetura da NVIDIA e NVIDIA. E Microsoft vão investir na Anthropic. Então, pela primeira vez, NVIDIA e Anthropic estão estabelecendo uma parceria tecnológica profunda para apoiar o crescimento futuro da Anthropic. Anthropic e NVIDIA vão colaborar em design e engenharia para otimizar modelos da Anthropic, buscando melhor desempenho, eficiência e custo, além de adaptar futuras arquiteturas da NVIDIA para cargas de trabalho da Anthropic. A Anthropic terá compromisso inicial de até 1 gigawatt de capacidade de computação com a NVIDIA. Sistemas Grace Blackwell e Vera Rubin. Isso não é tudo. Como parte da parceria, NVIDIA e Microsoft investirão até 10 bilhões e 5 bilhões de dólares, respectivamente, na Anthropic. E aqui você pode ver a Anthropic, um grande player nessa corrida da inteligência artificial, diversificando um pouco. Tudo começou com a Amazon. Aliás, Amazon e Google também investem nessa empresa, então lucram se a Anthropic ganhar. Mas você pode ver o que está acontecendo agora. A demanda é demais no momento. E olha aqui. Se a Anthropic sentisse que os TPUs do Google são suficientes, por que eles iriam agora para a NVIDIA? Por que escolheriam a NVIDIA, se já consideram o Google suficiente? Além disso, vamos supor hipoteticamente que hoje o Google decide que não vai mais enviar nenhuma GPU para o Google. Quem você acha que terá dificuldade no mercado de hoje? Você acha que a NVIDIA vai ter dificuldade em encontrar outro cliente para as GPUs da Alphabet? Ou você acha que a Alphabet, o Google, vai ter problemas para encontrar um substituto para todos aqueles enormes clusters de GPU da NVIDIA? É o mesmo para todo mundo. Se a NVIDIA hoje decidir que não vai enviar chips para a Microsoft, ou para a Amazon, ou para a Meta, ou para a Alphabet, certo? Claro, se eles pararem de enviar esses chips para qualquer um, então eles não vão ganhar dinheiro. Mas vamos supor que eles escolham um desses players. Esse player específico provavelmente vai perder para a concorrência. Quando essa é a resposta, então a NVIDIA está em uma posição muito boa agora. Neste momento não nos importamos. Os mercados são voltados para o futuro, e se olharmos para frente, como venho dizendo, sim, eu acho que a NVIDIA não vai ter 90% de participação de mercado no futuro. Ela provavelmente ainda terá a maior parte do mercado, mas não terá o mesmo nível de participação de mercado que tem hoje. Se eu pensasse diferente, então eu não estaria investindo na AMD, por exemplo. Certo, faz sentido. A pergunta então é, e as margens da NVIDIA? Neste ano esperam retomar a margem de 70%, mas e o futuro? A NVIDIA ainda pode manter margens de cerca de 75% no futuro? Essa é a questão. Bem, nesse caso, eu gostaria de voltar ao tópico do software, porque eu realmente acho que o software é o motivo disso. Esta é uma empresa que pode ter isso, que está fabricando chips. Vamos ser honestos, é uma empresa que fabrica hardware, mas o software por trás disso é a parte importante. Sem o Compute Unified Device Architecture, a NVIDIA não valeria 44 trilhões de dólares hoje, nem teria margens de 75%. Sim, o lado de software do negócio significa que as pessoas vão continuar usando o hardware da NVIDIA, vão continuar usando o ecossistema da NVIDIA. Eu não acho que isso vai mudar muito no futuro. Além disso, todas essas empresas têm comprado muito da NVIDIA nos últimos anos. Elas vão continuar comprando da NVIDIA, enquanto também usam seus próprios chips para cargas de trabalho internas. Como já dissemos, há chips específicos para treinamento. Há outros chips específicos para inferência. Existem chips para cargas de trabalho pesadas e outros para altas. Como você é tipo de respostas? Você não quer usar suas GPUs para tudo, porque aí você vai acabar queimando elas. O período de depreciação reduz de 6 para cerca de 3 anos. Agora, falando sobre a AMD, ela não tem margens de 75% nem 90% de participação de mercado. Então as pessoas vão dizer, então a AMD vai ser afetada. Bem, novamente, eu confio na liderança da AMD, eu confio na Lisa Su. E se a Lisa Su acha isso? Nos próximos anos, eles vão faturar bilhões de dólares com as séries MI 450 e MI 500. E também o fato de que a Rockwell, o lado de software deles, está ficando cada vez melhor, além de eles terem o lado de unidade central de processamento e tudo isso. Eu prefiro confiar neles do que confiar nas manchetes, porque ela não faria essas afirmações se soubesse ou suspeitasse
que a AMD não poderia competir com as alternativas do mercado. Você pode dizer, esse é o trabalho dela. Sim, mas não é mentir, e sim entregar e executar. Distinção importante aqui, indo para os neoclouds ou hyperscalers de próxima geração, como preferir. CoreWeave, Nebius, Irons e outros menores continuam iguais, nada muda por enquanto. Sim, é verdade que CoreWeave e Nebius, ambas próximas da NVIDIA, também estão sendo afetadas hoje. Provavelmente por causa do relacionamento deles com a NVIDIA, mas até a Iron está com 48%. A Iron também oferece um pouco de GPUs da AMD. Mas no geral, algo muda aqui? A tese? Não, isso não muda a tese agora. Além disso, todas essas empresas, claro, tiveram uma grande queda no último mês, certo? Que toda essa bolha da inteligência artificial vai estourar. No caso da CoreWeave, existem esses swaps de credit-to-credit default swaps. Há dúvidas sobre isso, assim como sobre a Oracle, certo? Oracle. Agora está ainda mais baixo do que antes do relatório de lucros. Está em 193. Quase fechou o gap de junho. Oracle, grande recuo aqui. Está sobrevendida. Mas com a Oracle provavelmente teremos um relatório de lucros em menos de um mês, em meados de dezembro. Para o Core, Weave, Iron e Nebius, nada muda, exceto se a administração aparecer de repente. A orientação estava muito alta, mas agora está mais baixa pela menor demanda. Porém, acredito que a demanda ainda exista. A demanda existe para a AMD, para a NVIDIA, nada realmente mudou. O que mudou foi apenas o sentimento. O sentimento em relação ao Google mudou completamente. E eu, como um grande acionista do Google, apenas observo e sorrio. Mas eu acho que de repente o Google e as TPUs do Google vão conquistar 90% do mercado. Não, claro que não. E tudo bem. O que as TPUs do Google estão fazendo é garantir que os negócios do Google, o Google Cloud, o Gemini, a publicidade de busca do YouTube, tudo isso vai ser muito melhor. Será executado de forma mais eficiente, tornando a empresa ainda mais lucrativa. Por isso, você verá essa empresa se tornar uma companhia de 5 trilhões de dólares ou mais no futuro. Não acho que as TPUs do Google vão substituir as GPUs de repente. Não, é só mais uma solução disponível, que é usada principalmente pelo próprio Google. Então provavelmente foi uma reação exagerada do mercado, embora não seja como se tivesse caído 20% ou algo assim. Mas se as pessoas quiserem aproveitar isso, por que não? Por que não? Mas você realmente precisa saber por que possui essas empresas e o que elas deveriam fazer. E as diferenças entre GPU, TPU, AMD, NVIDIA e já a Google, Meta, Amazon e Huawei também. Porque existem concorrentes por aí, sempre haverá competição por aí. Mas enquanto vemos isso, os dados sugerem que a NVIDIA continua crescendo. O que é isso? Cerca de 62% todo ano. Como empresa de 44 trilhões de dólares, é óbvio que não 62% a cada trimestre nos próximos anos. Mas o fato de que eles acabaram de fazer isso já deveria te mostrar que eles não vão desaparecer tão cedo. Então, fim de jogo não, o jogo está só começando. De qualquer forma, espero que você goste desse tipo de vídeo. Compartilhe seus pensamentos aí embaixo na seção de comentários. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.